da leitura. Recording in progress. O glamour do velho e do novo. A importância e prevalência de dois glamours adicionais garantem sua consideração antes de fecharmos nosso estudo. Diametralmente opostos um ao outro, eles são o glamour do passado e o glamour do novo. Na época atual, eles são uma constante fonte de conflito, frequentemente amargado por violência, em todos os níveis e em todos os campos. O inegável valor inerente às melhores tradições do passado é um forte argumento para apreciá-las e preservar o que é bom nelas. Ao mesmo tempo, a marcha dos acontecimentos está introduzindo inevitavelmente o novo, muito do qual representa um genuíno avanço. Poderia ser dito com justiça que nenhuma dessas condições é em si necessariamente produtora de glamour. O glamour entra quando as pessoas vão para os extremos e adotam uma atitude unilateral ou exclusiva de apoiar uma posição ou a outra. Quando essa atitude é reforçada, seja pela adesão fanática ao passado, às vezes em seus piores aspectos, num dos casos, ou pela obsessão indiscriminada pelo que é novo, no outro caso. Olhemos mais de perto esses dois elementos explosivos. Vamos lá, então. Primeiro, o glamour do passado. Com suas origens profundamente arraigadas em hábitos e rotinas longamente estabelecidos, em aspectos emocionais e observâncias tradicionais, ele serve aos interesses disfarçados da autoridade e do establishment, ao rechaçar o novo com seus desconhecidos perigos e insegurança. Que seja lembrado que a ideia de forma não se limita ao material. Enquanto formas, tais como objetos, instituições, hábitos e assim por diante, são reconhecíveis como tais, sentimentos, ideias e ideologias são, respectivamente, nos níveis emocional, nos níveis emocional e mental, igualmente formas, e frequentemente são duras como pedras. Se obsessivas e toda permeantes, são difíceis de morrer, mas devem sim morrer, quando, como no caso de todas as formas, sua utilidade estiver ultrapassada. Então, aqui é algo que a gente às vezes esquece, né? Quando a gente pensa em forma, a gente pensa mais num objeto ou realmente em algo que é mais concreto. Mas emoções e principalmente ideias são também, como a gente costuma falar, né, formas pensamento. E às vezes a gente fica aqui esse glamour é mais fácil da gente observar, né, do novo e do velho, mas quando isso é interno a nós, às vezes é mais difícil. Quantas vezes a gente está cultivando formas pensamento que são nossas, antigas, baseada em algum fato, alguma crença, que hoje em dia não necessariamente é o mesmo, tanto em relação a nós mesmos, como em relação às outras pessoas. Né? Quantas vezes a gente cultiva uma autoimagem que é baseada em algo que foi uma experiência ou que foi um fato e que não necessariamente reflete, muito pelo contrário, limita aquilo que a gente é. Do mesmo jeito em relação às pessoas. Quantas vezes a gente cria um estereótipo ou a gente cria uma imagem de uma pessoa mediante algo que ela fez para nós ou que a gente viu e que também, na verdade, não representa aquilo que ela é em sua totalidade. Então, a gente precisa ter bastante atenção nesse aspecto forma, especialmente no que tange a nós mesmos, em primeiro lugar. De que maneira a gente está se vendo?
né? Essa reflexão é extremamente importante. É importante a gente atualizar a maneira como a gente se vê, a nossa autoimagem, aquilo que a gente representa para a gente mesmo, ampliando sempre o nosso olhar, né? Deixando as limitações materiais e voltando a olhar para as potencialidades que são espirituais. E ao fazer isso conosco, é importante que a gente vá também conseguindo fazer isso com as pessoas ao nosso redor. A gente reconhecendo que, claro, né, a forma expressa uma forma, como o próprio nome diz, mas lembrando que essa forma é temporária, ela é impermanente e que ela é uma limitação de uma potencialidade maior que essencialmente cada um de nós tem. E a gente pode também fazer isso, como ele falou aqui no texto, com ideias. A gente muitas vezes tem crenças que são ideias, que são ideologias e que são temporárias. São ainda limitações de algo maior, né? Porque as potencialidades são espirituais. Se a gente for fazer essa tabelinha, né? A limitação é algo que é restrito à matéria. Por quê? Porque para se materializar, a forma tem que se limitar, né? O espírito tem que se limitar em alguma forma. Mas tudo aquilo que é de fato espiritual representa não uma limitação, mas uma potencialidade que inevitavelmente vai se limitar a uma forma. Mas quando a gente reconhece a potencialidade do espírito, a gente vai entendendo que essa forma deve ser constantemente revisitada, para que cada vez mais ela vá se adequando às possibilidades espirituais e vá, sim, né, se manifestando, se moldando, se transformando, para que gradual e paulatinamente ela vá representando melhor aqui no plano material as potencialidades espirituais. Isso é tanto em relação a gente, quanto em relação às pessoas, quanto em relação às ideias, ideologias e crenças que a gente vai construindo. Desculpa, é muito importante que a gente reconheça que a forma ela é limitadora, ao mesmo tempo que ela é necessária, e que ela deve ser constantemente moldada, reconstruída, para que cada vez mais ela vá representando aqui no plano material as ideias, né, aquilo que é de fato espiritual. Tudo bem até aqui? Como é que vocês estão? Podemos prosseguir? Algum comentário, alguma dúvida? Tudo bem. Vamos lá. Obrigado, Tati. O problema relevante e difícil aqui é o de discriminar entre o que ainda é viável e valioso na forma antiga e o que é ultrapassado e deve ser substituído e descartado. A solução consiste em preservar o núcleo vivo, a verdade eterna e os corretos valores pertencentes à forma antiga, enquanto se descarta os elementos que nela já estão obsoletos. Muito do mesmo critério se aplica ao que é novo. É a sua novidade que lança um feitiço glamouroso sobre nós. Ou ele realmente provê um canal para uma qualidade ou energia que está faltando? Essa é uma pergunta importante. As novas energias entrantes tendem a ser expressas inicialmente de maneiras grosseiras, exageradas e violentas. O início de cada era testemunhou esse fenômeno, e a era atual não é exceção. O fato é que as formas para conter as novas energias e expressá-las construtivamente ainda não estão preparadas e disponíveis. Por quê? Porque serão construídas pela própria humanidade. A energia aquariana, por exemplo, ela é um impulso, mas quem vai construir as formas adequadas para a sua expressão vamos ser nós, humanos. Por isso que a gente nunca pode dizer, ah, a nova era começou em 1954, a nova era começou no ano 2000, em 2012 ou 2025. Não. As energias da nova era entrantes estão desde o século XVI atuando.
15 ou 16, né? Mas é a própria humanidade que vai ter que modificar as formas atuais e mesmo quando, a cada ano que passa, as energias aquarianas estão mais presentes. Mas ainda assim, vamos ser nós que vamos ter que construir as formas que serão adequadas para a expressão dessa energia, que é, de fato, um impulso espiritual. Isso é muito importante. Senão a gente também não se responsabiliza. Então a gente pensa, ah, a nova era chegou. Não. É a gente que tem que construir as formas para a nova era poder se expressar com qualidade. As novas energias entrantes tendem a ser expressas inicialmente de maneira. Aqui a gente já leu, né? É, O fato é que as formas para conter as novas energias e expressá-las construtivamente ainda não estão preparadas e disponíveis. O desenvolvimento delas precisa ser gradual. Enquanto isso, as coisas estão tristemente fora de tom. Mas essas condições inquietantes são temporárias, e seria sábio não ficarmos preocupados demais com elas, ou permitir que elas nos alarmem, preso aos costumes e tradições obsoletos do passado. Precisamos acelerar a construção de novas formas à altura da tarefa de conter e expressar corretamente tais energias. Tal como as coisas estão hoje, apenas esforços experimentais podem ser feitos nessa direção. E estes por tentativa e erro, principalmente por erro. Mas a vida está aqui, pressionando para se manifestar, e não pode ser negada ou impedida. Ela demanda a nossa cooperação e as melhores formas que pudermos projetar para o seu aparecimento. E assim, o remédio para ambos esses glamoures depende amplamente de assumirmos uma correta atitude nesse período intermediário. Embora seja, de certas maneiras, uma época desconfortável e depressora, ela conduzirá finalmente a uma forma de civilização e cultura nova e melhor, e a utilização de novas e maravilhosas energias. A marca dessa correta atitude pode ser expressa numa pequena, mas grande palavra: a sabedoria. Através da luz e percepção que ela traz, a sabedoria estabelece um equilíbrio que pode eliminar os piores aspectos da maioria dos glamoures em nós, nos grupos sociais aos quais pertencemos e na humanidade de forma geral. Não é possível abordar de maneira específica as intermináveis possibilidades do exercício da sabedoria em todos os campos, mas recomendamos uma regra geral para sua aplicação. Vamos ver qual é. Consiste em 1. Reconhecer o que do passado ainda é valioso e merece conservação, e extraí-lo das formas ultrapassadas que o aprisionam. E 2. Estar alerta à promessa inerente às novas energias entrantes e procurar dirigir as potencialidades delas para construir um mundo mais adequado para expressá-las corretamente. Eu vou até ler de novo aqui essa parte, porque achei muito importante, porque isso pode ser tanto para esse glamour como para tudo na nossa vida, né? Reconhecer do passado o que do passado ainda é valioso e merece conservação, e extraí-lo das formas ultrapassadas que o aprisionam, e estar alerta à promessa inerente às novas energias entrantes, e procurar dirigir as potencialidades dessas novas energias para construir um mundo mais adequado e expressá-las, que possa expressá-las corretamente. É um pouco a síntese de tudo que a gente leu, né? A gente reconheceu que ainda há de bom, o núcleo, o cerne desses valores, mantê-los e observar o novo e como é possível construir formas
para que esse novo possa se expressar e causar um impacto positivo no nosso mundo aqui. Antes da gente entrar na técnica da indiferença, como é que tá para vocês esse glamour do velho e do novo? Faz sentido, não faz? Alguma contribuição? Faz muito sentido, sim. Que bom. Bom, vamos então para essa técnica que é talvez a mais avançada, é a última delas, né? E a gente vai perceber como o cultivo e a prática da técnica da desidentificação, que é a primeira delas, é fundamental para que a gente adquira com bastante prática. Eu ia falar com um pouco de prática, mas não, com bastante prática a gente consiga aplicar a técnica da indiferença. Essa é uma técnica muito efetiva para alcançar liberdade de todos os tipos e aspectos de ilusão, e especialmente dos glamoures aos quais mais estamos sujeitos, ou, pode-se dizer, nos quais estamos imersos a maior parte do tempo, se não o tempo todo. Ao induzir a gradual eliminação de nossas reações emocionais às condições externas e internas que nos afetam, ela estabelece uma liberdade interna e cria eficiência na ação. Então, o próprio nome já diz, a indiferença é a gente estar indiferente aos acontecimentos, não aos indivíduos. E a gente estar indiferente aos acontecimentos é a gente não manifestar reações emocionais. A gente gradualmente eliminar a nossa reatividade emocional. Então, quando acontece alguma coisa com a gente, o que que a gente faz em geral? A gente já tem uma reação emocional. A técnica da indiferença ela é uma educação gradual e paulatina no nosso veículo emocional para que ele deixe de reagir interna e externamente àquilo que acontece, promovendo uma desidentificação real e que a gente possa então observar os acontecimentos e a partir dessa observação sábia a gente escolher conscientemente qual vai ser a nossa reação. Então, não é que assim a gente vai deixar de reagir, não é que a gente vai ficar frio em relação aos acontecimentos. É a gente cultivar essa não reatividade, um estado interno de serenidade que vai permitir com que, ao acontecer algo na minha vida, ao meu redor, eu escolher internamente como deve ser a minha reação. Isso não vai me abalar, né? É, por isso que eu falei, demanda bastante prática, né? Vamos ver um pouquinho mais dela. Então, o principal requisito, como eu dizia, é a desidentificação do constante fluxo de elementos psicológicos, sejam eles pensamentos, imagens, desejos, impulsos, emoções, e das sensações físicas que normalmente, ao ocuparem o campo de consciência, mantêm aprisionada a nossa atenção. A desidentificação implica assumir e manter a atitude interna do observador. Em outras palavras, a conquista da verdadeira autoconsciência, isto é, a consciência daquele dentro de nós que, permanente e imutável, está por trás ou acima da incessante variedade de estados psicológicos que são transitórios. É o que a gente fala sempre nas nossas meditações, né? A gente praticar esse estado de desidentificação. Então, quando eu vou me desidentificando dos meus pensamentos, quando eu vou me desidentificando das minhas emoções, do meu corpo, dos papéis que eu exerço, né?
eu vou começando a desenvolver aquele ponto central de observação. Então, quem eu sou? Né? Eu sou algo além de tudo isso que é transitório. Então, eu vou me familiarizando com esse estado interno de serenidade e observação. Quando eu tenho isso amalgamado, né, conquistado, eu vou naturalmente me tornando indiferente, como eu dizia, não às pessoas, mas sim àquilo que acontece, né? Aí eu vou podendo escolher de fato. A atitude do observador é de essencial importância. É adquirida ao praticar o exercício da desidentificação e da autoidentificação, que a gente fez no ano um e no ano 2. E aqui no ano 3 a gente já falou um pouquinho também. Outra técnica efetiva é a segunda técnica que a gente viu, que é a visão de correta proporção, ou como ele está chamando aqui, de um senso de proporção. Seu propósito é duplo. Aplicada ao tempo, a correta proporção no tempo, ela revela a não importância do fugaz momento dentro do fluxo do tempo, tal como expresso na sucessão dos ciclos, que são os dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios e a volta dos ciclos cósmicos maiores. Essa visão de longo alcance produz uma vívida compreensão da relativa insignificância do sempre mutável presente. E assim enfraquece seu tempo, seu poder de nos absorver. Então, quando eu entendo que tudo que está acontecendo agora vai passar também, que tudo que está acontecendo agora é transitório, que as preocupações desse momento são transitórias. Claro, de novo, não é eu ter uma fuga, né? Eu vou precisar lidar com o que está se apresentando, mas eu preciso apresentar uma correta proporção a isso, né? Não posso enxergar como se fosse algo que é para sempre, como se fosse algo que nunca irá mudar, porque vai mudar o tempo todo. Né? A gente lembra do budismo, um dos princípios do budismo é a impermanência das coisas. Vamos ver o que mais que pode trazer um olhar para a gente de correta proporção. Uma maneira simples de executar essa técnica é tentar recordar, isso aqui é muito bacana, o que fizemos e sentimos, por exemplo, no mesmo dia, no dia 10 de dezembro de 2023 ou de 2022. Possivelmente a gente não vai se lembrar, né? Se, como é provável, tivermos esquecido, isso nos ajudará a perceber quão desimportantes foram nossas ações e sentimentos. Então, podemos reverter a ordem ao imaginar quão desimportante será no futuro o que estamos experienciando emocional e fisicamente hoje. Há uma história sobre um rei indiano. Esse conto é muito bonitinho. Primeira vez que eu ouvi foi com a Silvia, lá quando a gente fazia os grupos de decreto, ela contava essa história. Há uma história sobre um rei indiano que ilustra adequadamente essa ideia. Convocando o joalheiro da corte. Ó, o Flávio entrando aqui. 3 minutos para acabar a nossa reunião. Não vou nem abrir. Me perdi um pouquinho aqui. Há uma história sobre um rei indiano que ilustra adequadamente essa ideia. Convocando o joalheiro da corte, ele lhe ordenou gravar no anel que usava constantemente, um mote, uma frase que deveria ajudá-lo a manter um espírito desapaixonado nos bons e nos maus momentos. E o joalheiro inscreveu as 3 palavras: Isso também passará. A segunda aplicação dessa técnica é ao espaço, né, uma correta proporção no espaço. A astronomia moderna nos conta a inconcebível extensão do cosmos conhecido, contendo mais de 1 bilhão de galáxias, cada uma composta de bilhões de sóis. Diante desse pano de fundo incomensurável, a pequenez
e a presunção de nosso egocêntrico senso de autoimportância. Nossas pretensões e preocupações pessoais diminuem a uma insignificância e serve para nós, perdão, e serve para nós, para nos libertar de nossa escravidão. Aqui podemos adotar, espera um pouquinho só. Aqui podemos adotar utilmente a prática do ex-presidente norte-americano Theodore Roosevelt de contemplar o céu e a noite, a fim de reduzir o seu próprio tamanho, como a gente já viu anteriormente. Então, só para a gente fazer uma síntese rapidinha, essa lenda indiana do Isso Também Passará, conta-se então que esse rei pediu para o joalheiro da corte gravar algo que pudesse fazê-lo não se apegar aos bons momentos e nem se apegar aos maus momentos. E o joalheiro da corte gravou, né, nesse anel, que ele deveria utilizar todos os dias, essa frase: Isso também passará. E ele não deveria abrir, né? Havia uma pedra que velava essa frase. Ele não deveria retirar essa pedra, a não ser que ele estivesse passando por um momento de extrema desesperança e um momento de extrema alegria. Então, o que que aconteceu? Ele passou por diversas situações, enquanto ele estava defendendo o reino, né? Ele passou por diversos momentos angustiantes, mas sempre ele tinha uma esperança. Sempre aquilo não parecia ser o fim do caminho ou um momento de glória. Então ele não abriu. No momento que ele estava praticamente para perder o reino, no momento de extrema desesperança, angústia, ele abre o anel e diz lá: Isso também passará. E aquilo naturalmente traz um alívio para ele e as coisas vão se modificando. Aí ele reconquista o reino, né? E quando ele está num momento de extrema felicidade, ele lembra do anel. E ele olha também e lembra-se daquilo. Isso também passará. Que é para mostrar para a gente justamente essa impermanência dos acontecimentos, né? Para que a gente coloque como aquilo que é real o que está além da transitoriedade da matéria. A gente falou, acho que isso na nossa reunião passada. A gente hoje entende o que é real, aquilo que cientificamente pode ser comprovado, o que também não é de todo ruim, né? Mas é importante a gente lembrar, falando nesse texto que a gente estudou hoje sobre os glamoures, que sim, é importante a gente entender aquilo que é cientificamente comprovado, mas também é importante a gente lembrar que a nossa ciência hoje ela é estritamente material e que ela vai provar apenas aquilo que está real nesse momento. A forma que nesse momento pode dar expressão aos valores espirituais. Nas culturas tradicionais antigas, aquilo que era real era só aquilo que era além da impermanência da forma, ou seja, valores, leis, princípios, qualidades. Então, isso também é importante a gente voltar o nosso olhar de volta para aquilo que é real, para aquilo que não perece com o tempo. A gente vê isso nessa lenda, a gente vê isso na cultura, na filosofia budista. E aqui, essa experiência do Roosevelt, ele dizia que, né, o Roosevelt, para quem não sabe, houve dois Roosevelts na história dos presidentes dos Estados Unidos, mas esse aqui é aquele que teve um papel muito determinante em vários acontecimentos importantes nos Estados Unidos. E toda vez que ele tinha que tomar uma grande decisão, ele chamava um amigo dele conselheiro e ele falava: Vamos observar o céu. E aí, quando ele olhava para o céu, ele via aquela imensidão de estrelas, planetas, constelações, e ele tentava enxergar uma determinada nebulosa. E quando ele conseguia enxergar, ele falava para o amigo dele: Pronto, agora a gente já pode perceber
quão insignificantes nós somos dentro dessa grande estrutura cósmica. E aí, então, ele podia tomar as decisões respeitando esse correto senso de proporção. Porque às vezes a gente, com pequenos acontecimentos, a gente permite que isso tome conta da nossa vida, da nossa ideia, né? Então a gente precisa desenvolver um senso de profundidade, um senso de elevação e um senso de amplitude, que vão aí, né, desmascarar a ilusão do tempo, do espaço e da própria separatividade, da separatividade da gente em relação aos outros e da separatividade da gente em relação ao nosso próprio eu superior. Então, fundamental para o desenvolvimento da técnica da indiferença, como a gente viu, são essas duas técnicas, né? Primeiro, a mais importante, porque a primeira delas é a técnica da desidentificação. Quando eu vou reconhecendo que eu não sou, né, tudo aquilo que é transitório, inclusive meu corpo, minhas emoções e meus pensamentos. E aí, então, depois, o que a gente já viu também anteriormente, a técnica das corretas proporções, de uma visão de corretas proporções. Aí a gente vai conseguindo, de novo, não é automático, é gradual e paulatinamente. A gente vai conseguindo adotar a posição do observador que vai nos garantir essa técnica da indiferença. A gente continua na próxima terça-feira. Antes da gente encerrar, muito obrigado pela participação e eu queria saber como é que vocês estão, faz sentido, o que está vivo para vocês, antes da gente terminar a nossa reunião de hoje. Bom dia, Paulo. Obrigado pela reflexão. Sim, com certeza faz muito sentido. A gente tem que se apegar de muita coisa, né? Muito obrigado, viu? Imagina, Muito bom, Paulinho, obrigada. imagina. Obrigada, faz muito sentido e nos põe para refletir. Obrigada, bom dia. Bom dia. Eu vou parar aqui então a nossa gravação.